Olá, estamos mais uma vez, tá? Mais um dia de aula. Hoje a gente vai falar sobre pronomes. Mas o que é pronomes? Pronomes, tá? É tudo aquilo que eu posso, que eu substituo ou que acompanha. Que eu substituo um nome ou eu acompanho um nome. Eu substituo um substantivo ou eu acompanho um substantivo, tá? E aqui, quando eu substituo um nome, está no lugar de um nome, eu chamo de pronome substantivo. E quando acompanha, pronome adjetivo, tá? Então aqui nós temos 7 tipos de pronomes, tá? Que aqui são os pronomes pessoais, tá? Que esses pronomes pessoais indicam a pessoa do discurso. Eles são subdivididos em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. No caso do caso reto, pronome pessoal do caso reto é quando ele faz a função de sujeito, tá? Exemplo, eu saí cedo. Então aqui ele está fazendo a função do sujeito. O que é a função do sujeito? É quando ele pratica a ação. Eu saí. Então, esse pronome aqui, ele tem a função de sujeito, porque ele está fazendo essa ação, tá? Então, esse aqui é o pronome pessoal do caso reto. Ele tem a função de sujeito, tá? Pronome pessoal do caso oblíquo, quando indica a pessoa, que eu quero indicar a pessoa, tá? Ele tem a função de complemento. Complemento é o quê? Eu posso completar um verbo ou eu posso completar um nome. Quando eu completo um verbo, ele se chama objeto. E quando eu completo um nome, ele se chama complemento nominal. Como assim? Aqui eu tenho, ó, a estrutura da oração, ela é sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo e complemento. Então aqui eu tenho o sujeito, ó, eu encontrei-o no cinema. Aqui eu tenho o meu sujeito, verbo, encontrei, e o é o complemento que eu tenho. Eu encontrei quem? Alguém. Esse o aqui, ele está substituindo, ele está no lugar de um nome. Então, esse aqui é um complemento. Ó. Eu encontrei alguém, ele foi direto ao assunto. Quando ele vai direto ao assunto, ele é um complemento. Ó. Ele está completando um verbo. Se ele está completando um verbo, ele é complemento verbal. Ele está completando. Quem encontrou? Encontrei o. Ele está atrás de um verbo. Então, ele é um complemento verbal. Não tem preposição. Então, esse complemento verbal ele é dividido em objeto direto ou objeto indireto. Nesse caso aqui, ele foi direto ao assunto, ele é um objeto direto. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles indicam posse. Meu carro é preto. Meu está relacionado a eu. Meu, posse minha. Meu carro é preto. Então, eles indicam posse. Pronome demonstrativo. Demonstrativo, ele está me enfatizando 3 coisas. Eles vão me indicar o tempo, o espaço e a pessoa ou coisa referida. Quando é que o pronome demonstrativo indica tempo? Exemplo, esta noite está estrelada. Aqui, quando eu falo esta com um T aqui, eu indico que é esta noite agora, no presente. É certo falar essa noite? Errado. Porque esta noite é agora, tá? Então, quando eu falo essa noite estava estrelada. Então, essa com SS, tá? É a noite que eu já falei. Essa noite estava estrelada. Então, essa se refere ao passado. E esta se refere ao presente. Então, ele vai me indicar o quê? O tempo. Pronome que indica espaço. Vou usar esta caneta. Com o T, ele também indica que é o quê? Ela está próximo. Ela está próximo de quem está falando. Então, ela está perto.
pessoa ou coisa referida. Esta caneta é sua. Esta caneta é sua. Ela está se referindo à pessoa que está falando. Esta caneta é sua, primeira pessoa. Aqui também eu tenho os pronomes indefinidos, tá? O que são pronomes indefinidos? Pronomes indefinidos são pronomes que não definem a pessoa. Já está dizendo, ó, indefinidos. Não definem a pessoa. Eu sei que alguém fez aquela ação, mas eu não sei quem foi. Exemplo, ó, alguém saiu hoje. Alguém saiu. Foi alguma pessoa, mas eu sei quem foi? Eu não sei, tá? Pronomes interrogativos, já estão dizendo. Pronomes interrogativos indicam o quê? Perguntas, eles servem para fazer perguntas. Quem saiu hoje? Quem? Geralmente são os QUs, né? Os QUs. Quem, quando, qual. Todos esses são pronomes interrogativos, tá? Então eles indicam o quê? Quando eu quero fazer alguma pergunta, tá? Pronome relativo. Pronome relativo, ele retoma o termo antecedente. Ele vai sempre retomar o meu termo antecedente. Exemplo. O jogador a quem admiro se aposentou. A quem, ele vai retomar o quê? O termo antecedente, que é jogador. Quem é esse a quem? O jogador, tá? E aqui eu tenho os pronomes de tratamento. O que indicam os pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamento, eles indicam o próprio tratamento, se é um tratamento íntimo ou cerimonial, tá? Então, por exemplo, Vossa Majestade saiu. Então aqui eu vou ter um tratamento Vossa Majestade, mais cerimonial, né? Então aqui nós fizemos um breve resumo do que é pronome. O pronome, qual a função do pronome? A função do pronome é substituir um nome ou acompanhar o nome. Quando ele substitui, eu falo, eu saí cedo. Eu posso colocar Pedro saiu cedo. No lugar de eu posso colocar um nome. Então ele substitui, o pronome ele substitui o nome ou acompanha, tá? Quando ele acompanha, meu carro, ele está meu carro. Carro é substantivo, ele está ao lado de um substantivo. Então ele tem essas duas funções, tá? E são subdivididos, tá? Em 7 pronomes, tá? Espero ter ajudado. Se inscrevam no meu canal, Pamela Educa, com você até passar.